E nesta semana foi lançada em Brasília a tecnologia 5G. A cidade é a primeira a receber a internet móvel de quinta geração. E, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo serão as próximas capitais a contar com a novidade. A implementação dessa tecnologia no Brasil gera expectativas para o agronegócio, já que, quando chegar ao campo, o 5G pode aumentar a velocidade de conexão, acelerar a implantação da chamada internet das coisas, com mais transferência de dados, inteligência artificial e conectividade. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, indicou as mudanças que o agronegócio e outros setores da economia podem registrar com a tecnologia 5G. Vamos conferir. Então, nós estamos partindo agora para termos o país com a maior cobertura do 5G standalone, que é o 5G puro, entre todos os países do mundo. O nosso leilão, a gente priorizou o 5G melhor. Então, nas 5.570 cidades, nas áreas urbanas, nós teremos o 5G. E nas áreas remotas, por exemplo, nas cidades do Nordeste, nas cidades do interior do Norte, muitas delas têm distritos que ficam ali a 5, a 10, a 15 quilômetros. Então, a gente priorizou o 4G. Então, área remota, área rural, 4G. A área urbana, 5G. Interessante, a gente acabou de ver área remota, área rural, 4G. Essa é uma das prioridades apontadas pelo ministro. Vamos conferir mais detalhes sobre isso. Com o 5G, vão vir várias aplicações na indústria. Por exemplo, o agronegócio vai sofrer uma mudança muito grande. Você pega 1 quilômetro quadrado do agronegócio, no 4G, você consegue ligar 10 mil dispositivos. No 5G, 1 milhão de dispositivos. Então, o agronegócio ficará todo conectado. A telemedicina, você vai ter atendimento à distância, até cirurgia à distância, carros conectados. Então, as empresas elas já estão preparadas para quando tiver implementação no país, a gente conseguir ter todas essas empresas funcionando em diversos setores. A gente já viu isso funcionando em vários países. Eu estava agora na Alemanha mesmo, semana passada, visitamos algumas empresas, a Lufthansa, a BMW, lá 90% da Alemanha já tem conexão do 5G, 90% das pessoas. Então já tem várias aplicações funcionando. Eu acredito que até o ano que vem, por exemplo, nós teremos já muita coisa no agronegócio, no setor de mineração, no setor automotivo, que vai ter algo assim extraordinário. Nós teremos aí num futuro breve aí todos os veículos autônomos, veículos sem motorista, frotas de caminhões, vai haver aí 10, 15, 20 caminhões sem motorista trafegando aí pela estrada. Enfim, nós teremos um mundo novo. Sim. Que vai começar todo dia, a gente vê uma novidade acontecendo e, enfim, que a tecnologia traz isso. Muito interessante. Obrigada, ministro, pelas colocações aqui na Jovem Pan, que indicam a direção dessas tecnologias e os impactos para o agro. Vamos continuar essa discussão sabendo o que já está acontecendo no agronegócio, o que vem por aí? Para aprofundar a análise, vamos receber o diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Alberto Paradisi. Alberto, seja muito bem-vindo, satisfação em recebê-lo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito bem. Paulo Humberto Gouveia, diretor de Soluções Corporativas da TIM. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Kellen. Eu agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto tão importante para a agricultura do país. De fato, a gente está muito interessado em saber de tudo o que está acontecendo e é uma satisfação tê-lo conosco. Alberto, começo com você. Eu vi recentemente uma pesquisa do IBGE apontando que 70% das propriedades rurais ainda não têm acesso à internet. Quero confirmar com você se é isso mesmo e saber quando o agro desfrutará em plenitude de 4G e 5G, que também é o nosso tema aqui. Boa pergunta, Kellen. Eu não conheço o estudo do IBGE especificamente, mas eu conheço um estudo muito bem preparado, elaborado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, que
levanta a situação atual da infraestrutura de telecomunicações nas áreas, no território da agricultura, e esse estudo aponta uma cobertura da ordem de entre 20% e 25%, ou seja, 20% e 25% do território agrícola hoje tem sinal, seja de 2G, de 3G ou de 4G. Então, falta mais de 75%. O estudo acho que foi de 2019 para 2020. E uma coisa muito interessante desse estudo é que eles levantaram que existem, ainda no território nacional, onde a agricultura é mais forte, cerca de 4.500 torres, onde poderia ser instalado equipamento aí, no caso específico, eles fizeram um estudo com 4G, isso cresceria a cobertura de 20%, 25% para quase 50% da cobertura total. E, adicionalmente, no mesmo estudo, se for construir torres, no caso específico, eles calcularam 15 mil torres adicionais, com 15 mil equipamentos de rádio 4G, a cobertura chegaria a 90% do total de território da agricultura. Ou seja, hoje nós estamos perto aí do número que o IBGE aponta, entre 20% e 25% de cobertura. Interessante. Agora, as suas expectativas, a partir de quando você acredita que a gente deve ter o 4G e o 5G operando efetivamente no país? São expectativas. Na sequência, eu continuo com o Paulo. Expectativa, eu acho que a coisa, esse crescimento da penetração do 4G, nesse momento, eu diria que talvez seja a tecnologia mais apropriada para o campo. E está acontecendo, a TIM testemunha, eles têm publicado aí, feito press release de muitos projetos, a gente, CPQD, tem desenvolvido tecnologia que tem sido aplicada aí para melhorar a cobertura e digitalizar as fazendas. Então, eu diria, esse processo está acontecendo, a gente gostaria de vê-lo acontecer com mais velocidade. Agora, tem vários fatores aí que eu diria são desafios e barreiras. Tá certo. São investimentos grandes, são processos aí importantes aí onde a educação dos produtores faz parte do desafio. E não último, o ganho econômico aí desse processo de digitalização do campo tem muito a ver com as aplicações. Então, as aplicações vão vir de empresas aí, pequenas, médias e grandes, com capacidade de inovar nas aplicações, que pode ser um marketplace, uma fazenda inteligente, uma logística inteligente, ou, enfim, aplicações de outro tipo. Então, é um processo que está acontecendo, que eu acho que o grande desafio é aumentar a velocidade, tá? Muito bem. E os fatores são vários. Obrigada, Alberto, pelas colocações iniciais. Paulo, agora eu quero saber de você. Como a iniciativa privada trabalha para aumentar a conectividade, há projetos pilotos já de 5G na área rural? Conte para a gente toda a sua experiência nessa área, o que a gente pode esperar dessa revolução que está acontecendo. Falar rapidinho aqui complementando a fala do ministro. Hoje, se a gente analisar o país, o Brasil é um país de desafios e dimensões continentais. Quando a gente olha o número de municípios, cidades, 5.570. A TIM hoje já é a maior operadora com rede móvel no país. A gente está chegando a 5.400 municípios. Com a rede 4G, a gente já passou 5.000 municípios. A gente tem um compromisso com o país e com o povo brasileiro de chegar a todas as cidades, a 5.570 municípios até o início de 2023. Penetração no agronegócio. A gente vem trabalhando dentro desse processo de transformação digital do país e do agronegócio brasileiro há alguns anos. A gente começou com tecnologia 4G, como disse o Alberto, não pelo 4G ser o mais apropriado do que o 5G, é porque a frequência do 4G em 700 MHz ela tem um alcance maior na cobertura do que se utilizando uma frequência de 5. E o 5G, vamos lembrar que ele está sendo habilitado, autorizado a ligar o 5G a partir de agora. Os nossos projetos no 4 começaram em 2018. Uma das coisas que a gente fez foi, entender as demandas do campo, mudar o modelo financeiro do agronegócio, porque o modelo que é aplicado em cidades
é a densidade de usuários por quilômetro quadrado. Esse modelo não se aplica ao agronegócio brasileiro. E outra decisão foi se inserir dentro dos ecossistemas. A TIM é cofundadora da Associação Conectar Agro, que é uma associação de fomento para o uso de tecnologia no agronegócio. Nesses últimos 4 anos, a gente já cobriu mais de 7 milhões de hectares. Se pensar na conectividade de sensores com uma tecnologia chamada NB-IoT, que é de narrow band, banda estreita, essa área ela praticamente dobra, vai a 15 milhões de hectares. Essa cobertura de 7 milhões cobriu mais de 25 mil quilômetros de rodovia, e você disse uma palavra interessante, acesso à internet. Com toda essa cobertura, a gente já beneficiou mais de 900 mil pessoas que vivem no campo, com inclusão social e inclusão digital. O desafio é muito grande, 7 milhões de hectares corresponde a 10% de toda a área da agricultura. Se a gente pensar na área da pecuária, são mais 300 milhões de hectares pela frente. É um grande desafio. É um grande desafio, interessante você colocar em números para a gente entender as proporções. Em quanto tempo você estima que a gente vai estar aqui noticiando na Jovem Pan o 5G revolucionando a agricultura do dia a dia, das rotinas? A gente acabou de noticiar a chegada do 5G em Brasília, na sequência em outras capitais do Brasil. Qual a sua expectativa, Paulo? Tá, vamos lá. O 5G é uma nova tecnologia e, como eu disse, é um processo de transformação digital. A gente está fazendo uma jornada de transformação digital do agronegócio. Então, a gente está começando com 4, e o 5G ele tem características de ultra banda larga, ou seja, velocidades acima de 1 gigabit por segundo, de baixíssima latência para comunicação de veículos autônomos. Então, só para se ter uma ideia, a gente trabalha no 4G entre 40 e 70 milissegundos. No 5G, você é possível trabalhar com 1 milissegundo. 40 milissegundos já não é perceptível para o ser humano. E a outra questão é milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, como bem citado pelo ministro. Então, isso são características técnicas do 5G. Como ele vai ser aplicado, a solução, os casos de uso e as aplicações do 5G serão definidos pelo mercado do agronegócio. Para que a gente crie esses casos de uso e essas soluções, o ano passado a gente fez o primeiro piloto em maio de 2021, a gente lançou um primeiro piloto em Rondonópolis, junto com a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. Agora, em abril, nós fizemos o segundo projeto com o pessoal da Insolo, no sul do Piauí, segundo projeto ativando a rede 5G, onde a rede 4 já estava disponível, exatamente para que, junto com o mercado do agronegócio, a gente comece a criar as soluções que vão ser aplicadas com a tecnologia 5G. Cada uma dessas características, vídeo de altíssima definição, ultrabanda larga, baixíssima latência, veículos autônomos, milhões de dispositivos, sensores. No projeto que a gente fez com a Citrosuco, eles falaram na digitalização do pé de laranja, ou seja, todo pé de laranja conectado. Talvez qualquer dia desse, a gente vai estar falando do boi conectado, e a população do rebanho brasileiro é maior que a população de pessoas no Brasil. Excelente. Paulo, só para amarrar, você trouxe, então, projetos pilotos em Mato Grosso, Piauí, mas para fechar, muito numa palavra ou duas, se você puder, a sua expectativa de 5G atuando de fato no agro brasileiro, para quanto tempo? Já tem projeto piloto, mas quando isso vai ser uma realidade, uma rotina? Assim que definidas essas soluções, a gente recentemente agora, a gente acabou de fechar um novo projeto de criação, é um centro de inovação para soluções em 5G. Assim que as demandas surgirem do mercado, e por que não 5G exatamente nesse momento? Porque as características do 4G atendem às demandas do mercado do agronegócio hoje. Muito interessante. Quando nós tivermos aplicações de missão crítica dentro do agro, o 5G será necessário como solução. Se essas aplicações
e essas demandas forem imediatas, a implantação também será imediata. Então, não é uma questão de prazo, é uma questão de demanda do próprio mercado. Excelente, obrigada, Paulo. Alberto, eu volto para você e quero saber qual o potencial de incremento de produtividade ou redução de custo que você entende que o 5G poderia proporcionar ao agronegócio brasileiro. Acho que é uma pergunta até difícil de responder. Existem muitas simulações, existem casos práticos, evidentemente que as empresas não divulgam, os mesmos produtores, por questões estratégicas. Mas eu volto naquele relatório da Exalc, que aponta números bem interessantes. A gente precisa saber que o 5G, tal como o 4G, é uma tecnologia habilitadora. Agora, o ganho econômico vai vir, como o Paulo comentou, das aplicações, dos casos de uso. Brasileira aumentaria na proporção de 4,5% do total atual no ano de 2021, ou seja, cerca de 45 bilhões de reais por ano. Ou seja, tendo tecnologias digitais no campo, 4G e o 5G oferecem ainda mais, como foi dito, a produção aumentaria na proporção de 4,5%, equivalente a 45 bilhões. Naquele segundo cenário, onde a cobertura cresceria de 50% para 90%, o aumento da produção seria da ordem de 100 bilhões de reais por ano, que são números extremamente expressivos. Agora, tem um outro lado, que é o da produtividade. A gente pode aumentar a produção diminuindo a perda, melhorando através da monitoração do solo, por exemplo, o desempenho dos cultivos, mas a gente pode também melhorar a produtividade, utilizando menos insumos, utilizando de forma mais eficiente as máquinas. Isso aumenta ainda mais o impacto econômico, porque todo esse dinheiro fica no bolso do produtor. E a gente tem um caso, como eu comentei, foi um projeto pioneiro com o Grupo São Martinho, um grupo de produção sucroalcooleira. Para você ter uma ideia, para vocês aí todos terem uma ideia, as máquinas percorrem a cada dia, numa única fazenda, o equivalente a 2 voltas da Terra, ou seja, são 72 mil quilômetros por dia. E no caso específico de São Martinho, a conectividade proporcionou como caso de uso, para dar de exemplo, o gerenciamento das máquinas, das rotas, tá? Então, do percurso que os caminhões fazem até as máquinas colheitadeiras, onde vão ser carregados para levar a cana na usina. Então, só na economia de combustível e na gestão das máquinas, o Grupo São Martinho encontrou um ganho de produtividade de alguns porcento, eu não tenho o número exato, mas certamente acima de 5%, eu estimo. Ou seja, aumenta a produtividade e aumenta a produção. Se cada um aumentar na proporção de 5% a 10%, nós estamos falando de 10% a 20% de ganho econômico no final do dia. Muito bem, muito obrigada pelas colocações interessantíssimas. E eu avanço para você, Paulo, para saber, na sua visão, qual vai ser o perfil da fazenda do futuro, aquela que já vai estar adaptada à chegada do 5G. Você já citou alguma coisa, mas a gente gostaria de ouvir em profundidade a sua análise. Um primeiro comentário, em parceria com a Case, a gente fez o lançamento da Fazenda Modelo, que seria uma visão dessa fazenda do futuro, no município de Água Boa, no Mato Grosso. Esse projeto foi implantado recentemente exatamente para que as pessoas vejam na realidade como vai funcionar essa fazenda do futuro. Só complementando um pouco do que o Alberto comentou com a gente, em áreas de plantação de soja, onde a gente implantou a conectividade e essa transformação digital de conectar todas as máquinas, sensores, o investimento do agricultor foi de 1 saca por hectare e o retorno na primeira safra, no primeiro ano, foi de 2 sacas. O projeto é altamente benéfico para o setor do agronegócio. Essa fazenda do futuro, ela vai fazer uso racional de água, ela vai ter redução de insumos agrícolas, ela vai ter máquinas totalmente conectadas. Eu estou vendo aqui um vídeo de um drone fazendo mapeamento da pecuária, de você ter operação e manutenção assistida em tempo real, 24/7, talvez tendo essa operação operando de centro de controles, máquinas operadas remotamente ou monitoradas remotamente. A população totalmente conectada, que foi o que eu tinha comentado logo no começo, das 900 mil pessoas,
mas uma transformação e um ganho muito grande com relação à produtividade e ganho de margem na redução do uso de insumos agrícolas, na redução do número do custo, também foi citado para o Alberto, redução no uso de combustível, melhor eficiência e programação e planejamento do agronegócio brasileiro. Muito bem, muito bem. Gente, a conversa é boa, passou rápido. Alberto, sua consideração final para a nossa audiência, o que é essencial que o público saiba sobre a tecnologia 5G, a revolução que ela promete na gestão das propriedades rurais no Brasil. Bom, o 5G é uma tecnologia realmente poderosa que traz algumas inovações disruptivas em relação ao 4G, isso é importante, mas também a consciência que, de novo, o 5G vai ser uma tecnologia habilitadora, não vai ser a solução dos problemas no campo. Esses problemas vão ser resolvidos com políticas públicas, com atividades ligadas à educação, à formação de pessoas e com a promoção, do meu ponto de vista, do empreendedorismo de base tecnológica, porque vão ser as pequenas médias empresas que vão poder dialogar de forma efetiva com os produtores e construir, a partir da base da infraestrutura do 5G, as soluções aí, trazer os impactos econômicos desejados. Esse é meu ponto, acho que um ponto adicional, não sei se para finalizar, mas enfim, que eu acho relevante, é a importância de levar a tecnologia digital no campo, não é só a importância de melhorar a produtividade e a produção, mas também de fixar as pessoas no campo, de mostrar aos produtores que existe a possibilidade de ter uma vida boa, uma renda boa, e até os jovens, ao invés de migrar para as cidades, poder aí continuar a vida deles no campo, uma vida de qualidade com acesso a serviços públicos e privados, de educação, de saúde, de governo e assim por diante. Então, é isso que o 5G pode certamente proporcionar para o país. Alberto, interessante, né? Você chega até no momento de entender que o jovem pode se fixar mais as rotinas de agro se puder contar com conectividade, com internet, fazendo parte de um mundo que hoje é híbrido e a gente pode remotamente decidir muito dos nossos negócios. Interessantes os seus pontos. Obrigada, Alberto. Paulo, a sua consideração final, e eu gostaria de entender algum risco ligado ao avanço de toda essa digitalização, principalmente quando a gente fala de segurança digital, privacidade de dados, é algo que vocês também estão olhando quando pensam em toda essa infraestrutura que precisa ser colocada no país? Seus pontos para a gente. Falando um pouquinho com relação à segurança, só lembrando o seguinte, a rede LTE, que é essa rede 4G e 5G LTE de Long Term evolução de longo prazo, é a rede mais segura de comunicação que existe. Todas as transações financeiras que são feitas no mercado, que você tem, as operações são feitas via redes móveis. E com relação, então assim, não existe não é que não exista preocupação, mas existe essa segurança de estar se trabalhando com a rede mais segura, uma preocupação muito grande com relação à LGPD, cada um tem seus dados, a gente vai estar gerando milhões de dados. Quando eu falo a gente, entenda a operadora de telecomunicações como habilitadora dessa transformação digital, conectando todas as máquinas que vão gerar informações para a indústria do agro e para o produtor. Gerar informações é armazenar dados em ambientes seguros e trabalhar no processamento desses dados para tomada de decisão em tempo real, senão não teria sentido nenhum que a gente está discutindo aqui. Com relação às considerações finais, muito desse desafio de implantação, primeiro de dar cobertura a toda a população rural, das pequenas comunidades. Então esse é o nosso grande desafio dentro desse continente chamado Brasil, seja inicialmente com a tecnologia 4G e logo em sequência vindo com a 5G, uma vez definido os casos de uso, integrado ao mercado e ao ecossistema do agronegócio, para que a gente leve solução. Conectividade não é solução. O nosso papel dentro do setor do agronegócio é ajudar o Brasil a produzir mais alimentos, ajudar o Brasil a alimentar o mundo. Nós não somos no agro mais uma empresa de telecomunicações, nós somos um parceiro do agronegócio. Muito bem, muito obrigada, Paulo. Quero agradecer a vocês, então, Alberto Paradisi, diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Muito obrigada. Volte sempre, Alberto.